Participamos com alegria desta celebração, confiantes de que o Senhor caminha conosco. Com o canto de entrada, vamos iniciar nossa Santa Missa. Chuva de rosas, Terezinha da pátria do amor, sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, que a voz ama com Deus. Deus esse dia tão belo, honra e glória a Jesus Salvador. Na beleza gentil do Carmelo, revestida de dom e Senhor. Derramai vossa chuva de rosas, Terezinha da pátria do amor, sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, que a voz clama com todo fervor. Terezinha de Cristo redimido, que na terra é tão curto viver, espalhaste perfume divino, lá no céu fazei graça chover. Derramai vossa chuva de rosas, Terezinha da pátria do amor, sobre a igreja, sobre as almas ansiosas, que a voz clama com todo fervor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa Mãe Maria Santíssima. Que alegria, povo de Deus, para esta comunidade. Inicia hoje a festa da sua padroeira, Santa Terezinha do Menino Jesus. Que vocês, que todos nós possamos apresentar a Santa Terezinha as nossas necessidades, as nossas, os nossos desejos que nós tanto precisamos alcançar e também as dificuldades que precisamos superar, para que por intercessão dela, nosso Deus Todo-Poderoso possa assim nos atender. Saudemos a Santíssima Trindade cantando. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui. Para lhe agradecer, vem dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao seu dispor, para louvar e agradecer, vem dizer e adorar, se aclamar, Deus Filho de amor. A graça e a paz de Deus nosso Pai e de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Santa Terezinha nos ensina a viver a humildade, a simplicidade. E às vezes nós somos pegos, pela nossa debilidade humana e espiritual, e às vezes queremos, nos encher de vaidades, nos encher de orgulho, mas nós precisamos se encher da graça de Deus. E para se encher da graça de Deus, é preciso se esvaziar de todo o pecado.
Por isso, reconheçamos os nossos pecados, as nossas falhas, e nos preenchemos da graça, do amor e do poder de Deus. Por isso, peçamos perdão. Piedade de nós, piedade de nós, porque ele é de chamar os pecadores humilhados, piedade de nós, piedade de nós, Senhor, quem intercede por nós, nunca Deus Pai, que nos perdoa, piedade de nós, piedade de nós, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A Deus nas alturas, mas na terra os homens, por ele amados. Glória a Deus nas alturas, mas na terra os homens, por ele amados. Senhor Deus, veio o céu, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo. Oremos.
Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Que proveito tira o homem de todo o trabalho, conforme a fadiga debaixo do sol. Uma geração passa, outra lhe sucede, enquanto a terra permanece sempre a mesma. O sol se levanta, o sol se deita, apressando-se para voltar ao seu lugar, donde novamente torna a levantar-se, dirigindo-se para o sul e voltando para o norte. Ora para cá, ora para lá, vai soprando o vento para retomar novamente o seu curso. Todos os rios correm para o mar, e contudo o mar não transborda. Voltam ao lugar de onde saíram para tornarem a correr. Tudo é penoso, difícil para o homem explicar. A vista não se cansa de ver, nem o ouvido se farta de ouvir. O que foi, será? O que aconteceu, acontecerá. Não há nada de novo debaixo do sol. Uma coisa da qual se diz, eis aqui algo de novo. Também este já existiu nos séculos que nos precederam. Não há memória do que aconteceu no passado, nem também haverá lembrança do que acontecer entre aqueles que viverão depois. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Vós fazei voltar ao pó todo imortal. Quando dizei voltai ao pó, filhos de Adão, pois 1000 anos para nós são como ontem, qual vigília de uma noite que passou. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Eles passam como o sono da manhã, são iguais à erva verde pelos campos. De manhã ela floresce vicejante, mas à tarde é cortada e logo seca. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. ensinai-nos a cantar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Senhor, voltai-vos e até quando tardarei? Tende piedade e compaixão de vosso servo. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Repouse sobre nós e nos conduz, tornai-o fecundo, ó Senhor. E nosso trabalho, ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Ó Senhor, vós foste sempre um refúgio para nós. Aleluia, 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 aleluia.
seja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, o tetrarca Herodes ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque alguns diziam que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. Outros diziam que Elias tinha aparecido. Outros ainda que um dos antigos profetas tinha ressuscitado. Então Herodes disse: eu mandei degolar João. Quem é esse homem sobre quem ouço falar essas coisas? E procurava ver Jesus. Palavra da salvação. Então, querido povo de Deus, é uma grande alegria estar aqui nesta noite com cada um de vocês, conhecendo esta comunidade, vizinha à nossa paróquia da Boa Viagem, onde alguns de vocês participam, sempre da missa ali no povoado do Cambum, a Quixaba, como mais conhecido, e também até conhecer conterrâneos meus, não sabia que tem uma vizinha aqui morando, ela foi catequizada do meu pai lá na comunidade vizinha, a minha. Estudei também com o irmão dela, com a irmã dela. Então, é uma alegria porque a gente lembra dos tempos velhos, dos tempos antigos. Não que o pai é tão velho assim, nem cresceu ainda, certo? Então, o que é que nós estamos nos preparando para este novenário? O que nós estamos esperando deste novenário de Santa Teresinha do Menino Jesus? O que nós estamos aguardando também para viver neste novenário? Será que vamos sair da mesma maneira como nós entramos? Não deve ser assim. O novenário é um retiro. É um tempo de oração, ainda mais intenso, de pregação, de ouvir a palavra de Deus. Vocês não queiram perder a noite de vocês para vir aqui só para somar números. Mas venham com o objetivo de escutar a palavra, de ouvir. E o Evangelho é bem claro. Aquele que ouve a palavra de Deus e coloca em prática, este é feliz. Feliz é aquele que ouve a palavra e coloca em prática. E aqui muitos vão semear a palavra de Deus. Semear na onde? Nos nossos ouvidos. Para que sejam fecundados em nosso coração. E que a gente possa regar, o que é regar? E vai ter que alimentar depois do novenário. Sempre alimentar, sempre vir à missa, sempre pegar na palavra de Deus, ler, rezar, para alimentar, para gerar frutos. Porque se você deixar apenas que a semente caia no seu coração, e você não cuidar, não regar, vai morrer. Vai esfriar. Muita gente esfria depois do novenário e tudo mais, volta tudo a mesma coisa. Aqui não deve ser assim. Em nenhum lugar deveria ser assim. Então, vamos logo tomando uma injeção de ânimo a este novenário. Cada um vir com o objetivo de dizer: hoje eu vou aprender mais um pouco. Hoje eu quero aprender mais um pouco para ser mais de Deus, para mudar a minha vida. E como a gente muda a nossa vida? Olhando para o Evangelho. Precisamos olhar para o Evangelho para mudar a nossa vida. Assim como muitos de nós, ao sair de casa, antes de sair de casa, quando estava se arrumando, o que foi que você fez? Foi no espelho. Para olhar, para se olhar, pentear os cabelos, botar a maquilagem, as mulheres passam o batom, se estava assim, O que é que diz isso? O espelho.
Aí tem que ter um espelho grande, né, do tamanho da pessoa para se olhar. Em algumas casas tem isso, né? E aí você vai se organizar, se ajeitar, né? Se tem um fiapo assim aí, passa mais creme aí, por favor, né? Para baixar esses pontinhos aqui. O que é que diz isso? Espelho. Bem assim deve ser a nossa vida com a palavra de Deus. Olhar o Evangelho é o espelho. Onde nós vamos olhando e vendo onde nós precisamos organizar a nossa vida. Onde nós precisamos ajeitar. Certo? Então o Evangelho é esse espelho. Então venham para aqui, ao olhar no espelho em casa, lembre que chegar aqui você vai escutar o Evangelho, vai escutar a pregação do Padre e vai precisar organizar a sua vida. Porque mudar de religião é muito fácil, mas mudar de vida é muito difícil. Você vai ter que deixar vícios. Quando eu digo vícios, não apenas, né, de bebida, de cigarro, não. Vícios de maus costumes, que às vezes nós temos diariamente, certo? Porque tem pessoas que criticam alguém que está viciado na cachaça, nas drogas, mas esquece do vício que tem de falar mal do outro, né? Esquece de um vício de usar qualquer tipo de roupa e de ir para qualquer festa e tantos vícios que nós podemos até ter dentro da igreja e a gente não percebe. Porque uma pessoa, quando entra em um vício, só percebe quando já está totalmente destruído. Não percebe quando vai entrando no vício, né? Então, mudar de religião é muito fácil. Mudar de vida é mais difícil. E não deixe para mudar de vida depois que você mudar de religião, como muitos fazem. Eu acredito que vocês não vão fazer isso. Certo? Porque precisamos mudar de nossa vida, a nossa vida dentro da religião que nós estamos. Precisamos mudar a nossa vida com Jesus. E Jesus está em nós. E nós precisamos estar nele. Tem gente que diz, o Deus é o mesmo, Jesus é o mesmo, a palavra de Deus é a mesma. Mas não é colocado da mesma forma, do mesmo modo. Sim, se é o mesmo, para quê? Tantas religiões, e para que mudar de religião? Então não é isso o problema. O problema são as pessoas que querem, às vezes, né, transmitir a palavra de Deus a seu modo. E a Igreja Católica ela é muito sábia e não quer transmitir a palavra de Deus a seu modo. A não ser que tenha algumas particularidades, né, de alguns padres assim, mas não é o caso. Porque nós passamos 8 anos no seminário estudando e não estudamos tudo ainda. Nós procuramos nos atualizar. A gente estuda a Bíblia no seminário com alguém que estudou, né, tem doutorado em Bíblia, que estudou Bíblia em Israel, né, e tudo mais. E aquele nosso professor já estudou com outro que tem mais conhecimento ainda. Eu não estudei Bíblia com meu pai, com meu catequista apenas, né? Ali é apenas a base. Né? Depois para a gente chegar né? Não. Você sabe da importância que tem o padre em um lugar, né? Na igreja, numa cidade, numa comunidade. É aquele que vem nos transmitir os ensinamentos de Deus, a palavra de Deus, como deve ser, de fato. Eu não posso, né, me batizar hoje e daqui a 15 dias já sou padre. Não é bem por aí. Temos que ter seriedade. Nós estamos lidando com pessoas, com almas. E almas é para Deus. E a alma ela precisa ter a sua conversão. Certo? Precisamos nos converter. E o padre está para guiar o povo para o caminho de Deus. A igreja está para guiar o povo no caminho de Deus. E o povo precisa entender que o padre que está ali, que a igreja está também para corrigir. Porque um pai que ama o filho, corrige. Não vai deixar o seu filho no erro, para se perder, para quebrar a cara. Não. Ensina, instrui, aponta por onde é. Agora, se você quiser ir por outro caminho, você é livre. Você tem a liberdade. Nós não vamos induzir, não vamos trazer no cabresto. Como algumas mulheres às vezes querem trazer o marido, né? Meu Deus, se eu pudesse pegar uma corda, trazer meu marido amarrar o padre, meu marido só vem se for amarrado. Né? Como eu não consigo amarrar, porque é muito bravo, né? Então, não é bem por aí.
Temos que vir na liberdade. Né? E cada um é livre, porque Deus nos criou livre. Porém, nós não temos a liberdade de fazer do nosso ser cristão como eu quiser, como eu quero. Não, de forma alguma. O próprio Jesus Cristo já ensinou, já diz: vá e não tornes mais a pecar. Ele não disse: vá, pode ir e viva como você queira viver. Não disse isso. Não disse. E porque muitas vezes a gente quer viver da maneira como nós queremos viver. A vida é minha, Padre. Eu vivo como eu quiser, eu faço da minha vida o que eu quiser. A sua vida não é sua, a sua vida é de Deus. A sua vida é de Deus. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E como está esse templo? Aí onde nós precisamos organizar, arrumar a casa. Vejamos que na leitura de hoje, nós vamos ver as vaidades das vaidades. Tudo é vaidade. O que é supérfluo, o que é algo que não é concreto, algo que não é muito significativo, é vaidade. Vejamos, querido povo de Deus, e se a gente não souber lidar com as nossas relações humanas, se a gente não souber lidar com o mundo capitalista, se a gente não souber lidar com muitas coisas que estão ao nosso redor, que o mundo nos oferece, nos propõe, a gente acaba se influenciando e se contaminando. E acaba caindo nas vaidades da vida. E acaba perdendo a centralidade no cristão, na fé. E acaba perdendo o foco em Cristo. Quando a gente, às vezes, se preocupa demais com os bens materiais, é porque nós podemos estar vazios espiritualmente. E queremos preencher o nosso vazio espiritual com coisas materiais. E aí corremos o risco de cair nas vaidades. Então, vamos dar sentido à nossa vida e valor também, e potencializar mais a nossa fé, crescer na nossa fé, deixando de viver uma vida de vaidade, uma vida supérflua, né? Às vezes profana também, para termos a centralidade na nossa fé e ficar com aquilo que é necessário e essencial. Porque tem coisas na nossa vida que não é essencial. É necessário, mas não é essencial. Então, as grandes preocupações da nossa vida, que seja pelo essencial. Se a gente buscar sempre o essencial da nossa vida, na nossa fé, nós teremos menos pessoas, né, vivendo um vazio tremendo, vivendo na solidão, menos pessoas entrando em depressão. Se entra em depressão, terá um suporte maior para superar, certo? Porque não é que as pessoas querem ficar com depressão ou entrar na depressão. Não, não é isso, certo? São as situações da vida que, pela fraqueza, acaba se caindo na depressão. Mas pela fé que a pessoa tem, ela encontra os motivos e encontra a força para superar e vencer a depressão. Quando nós colocamos o essencial na nossa vida, nós encontraremos a motivação para sermos melhores. As motivações necessárias para sermos mais de Deus. No Evangelho de hoje, nós vamos encontrar aqui este diálogo, né, de Jesus, melhor dizendo, de Herodes, certo? Que ouve falar de Jesus e que ao mesmo tempo fica perdido, sem entender. Quem é este? Alguns dizem que João Batista ressuscitou. Eu degolei a cabeça de João. Diz que foi Elias que voltou. Então, Herodes estava perdido e procurava ver Jesus. Eu quero ver quem é este homem, para comprovar quem de fato ele é. Agora eu pergunto a vocês, quem é Jesus? Essa é uma pergunta-chave que nós devemos fazer lá na catequese, que as catequistas fazem, né, os catequistas fazem, as crianças. Jesus é nosso Pai.
Jesus é nosso irmão, Jesus é Deus. Sim, só quando nós chegamos na idade da maturidade, né, nós precisamos aprimorar essas respostas. A pergunta continua a mesma. Quem é Jesus? Quem é Jesus? E você precisa dar uma resposta mais convicta, uma resposta mais acertada, uma resposta mais, né, preenchida, uma resposta maior para as crianças, para os jovens. Será que de tanta missa participar, de tanta pregação que escutar, se alguém perguntar quem é Jesus, qual será a sua resposta? Ah, Jesus é o Filho de Deus, é o Messias. Sim, diga mais, é o nosso Salvador. Então nós precisamos, a partir desta pergunta, fazer uma catequese. Saber que Jesus é o Filho de Deus. E sendo Filho de Deus, ele foi enviado ao mundo como filho, a palavra encarnada, como para ser o Salvador da humanidade. E de que maneira foi que ele salvou? Está vendo como nós vamos derivando outras respostas e vamos aprofundando mais ainda? Ele nos salvou pela obediência. A obediência que teve ao Pai. Aí nós já vamos entrar lá na origem do mundo. A desobediência que teve, né, Adão e Eva, né, ao Pai, a Deus. E por isso o pecado entrou no mundo. E pela obediência de Cristo veio a salvação. Pela obediência de Cristo ao Pai veio a salvação. Cristo nos salvou pela obediência. E como foi que ele conseguiu atrair muitas pessoas? Pela sua pregação, pelos seus ensinamentos. E muitas pessoas se encantavam, muitas pessoas, né, seguiam a Jesus. Porque se admiravam dos seus ensinamentos. Mas outras pessoas desistiram de seguir Jesus. Está vendo? Às vezes a gente, não sei por que fulano se afastou da igreja, tudo mais, né, deixou de vir. Porque nem todos, lá no tempo de Jesus, nem todos seguiram a Jesus. Começaram a seguir, outros desistiram. Alguns apenas queriam ouvir e ver, mas deixava passar. E muitos se tornaram discípulos fiéis. Então, se a gente for, né, aqui responder esta pergunta, quem é Jesus, a gente vai passar a noite e a gente não vai responder tudo, certo? Então, Jesus deve ser o nosso amigo íntimo, onde nós devemos conversar, dialogar com ele, para que ele seja a pessoa que ele é na nossa vida. Que nós coloquemos ele como o centro da nossa vida e que ele possa, né, assim, estar ao nosso meio, assim como nós estamos no meio um do outro. Para que a gente tenha essa relação de amizade, para que a gente tenha essa relação de pai e filho, de irmãos, para que a pessoa de Jesus seja mais viva em nosso meio. Agora, levando em consideração o tema proposto para a noite de hoje. Por que confessar os meus pecados ao Padre, a outra pessoa? Eu mesmo não vou, um pecador que nem eu, certo? Mas nós sabemos que tem uma diferença, certo? Não que o Padre seja melhor, não que o Padre seja mais perfeito, não. Porque o Padre tem um ministério, tem um sacramento da ordem. Sacramento é a palavra-chave. Sacramento é um sinal invisível da graça de Deus para o louvor de Deus e para a santificação dos homens. Então, os sacramentos da igreja, os 7, são 7 sacramentos, não é isso? São 7 ou 8? 7 sacramentos. Então, os 7 sacramentos da igreja nos proporcionam, nos permite, né, quando recebemos o sacramento da igreja, é um louvor a Deus e para a nossa santificação. Ou seja, a Eucaristia é um sacramento que nós podemos receber diariamente. É para a nossa santificação. É um louvor a Deus e nós nos santificamos por meio dele. E sem adentrar nos outros sacramentos, passando para o sacramento da penitência ou o sacramento da confissão,
o sacramento da reconciliação, certo? Esse sacramento tem essas derivações, este nome, como nós preferimos chamar, sacramento da penitência, da confissão. Ali é Deus que age na pessoa do sacerdote. O sacerdote empresta seus ouvidos para ouvir as porcarias, os pecados, né? Mas nada daquilo deve ser absolvido. Assim, né, pelo padre. Vai ser absolvido, o padre vai absolver os pecados, tirar os pecados, pela bênção. Deus Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do seu Filho, reconciliou o mundo consigo, enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. E conceda pelo ministério da Igreja o perdão e a paz. Eu te absolvo dos teus pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração que o padre impõe as mãos e faz sobre a cabeça do penitente, que está ali arrependido. Suponhamos que alguém que se aproxima do sacramento da confissão está arrependido de cometer aquele pecado. Se não estar arrependido de ter cometido os pecados, não se aproxime do sacramento da confissão. Porque é preciso ter um consentimento de arrependimento. É preciso ter o desejo de conversão. Então, isto é importante que nós tenhamos, né, que nós tenhamos o conhecimento. Para confessar, é preciso ter o quê? Pecado. É preciso ter arrependimento. E é preciso, deste arrependimento, ter um desejo de mudança de vida. De não cometer o mesmo pecado, não pecar mais. Mas, padre, para que se confessar se eu vou cometer o pecado de novo? Mas não deve ser um desejo seu pecar. É? Não. Não deve ser um desejo. Não deve ser uma determinação sua. Eu vou pecar. Aí é um pecado grave. Quando você sabe que é pecado e comete o pecado. E tem os pecados voluntários, né? E a gente acaba, né, cometendo, né, involuntariamente, alguns por consciência, quando vê já aconteceu. O que não pode acontecer, amados irmãos, é a gente se conformar com a nossa vida de pecado. Quando o cristão católico ele já não toma mais uma decisão para se confessar, é porque se habituou, se conformou com a sua vida de pecado e não está confiando mais na graça de Deus, de que Deus é capaz de perdoar os seus pecados. Mas, padre, eu peço perdão a Deus no meu quarto, nas minhas orações. É importante, sim, mas não é sacramento. Mas não é sacramento. A igreja instituiu, o Cristo instituiu o sacramento da penitência. E nós vamos encontrar lá em Santiago, capítulo 5, versículo 16. Confessai vossos pecados mutuamente. Confessai mutuamente os vossos pecados. Em Mateus, capítulo 9, versículo 6, né, nós vamos ver. Foi-lhe dado autoridade para perdoar os pecados. Em João, capítulo 20, versículo 22 a 23, Jesus diz aos discípulos, aos apóstolos, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem vós retiveres os pecados lhes serão retidos. O que é isso? A autoridade que Jesus Cristo deu aos apóstolos. E nós podemos ouvir por aí achando que é uma criação, uma invenção da igreja. Não é, querido povo de Deus. Um alerta também. Às vezes, nós temos cristãos católicos que estão na igreja, mas preferem acreditar em outras pessoas que estão fora da igreja do que acreditar nos ensinamentos que o padre transmite. Quem é pai e mãe vai saber muito bem. Seus filhos, às vezes, não procuram escutar a tia, a avó, a vizinha, os amigos, do que escutar você que está em casa, você que é pai, você que é mãe. Bem assim são os filhos da igreja. Prefere escutar, né, o vizinho, né, prefere escutar, chega um protestante na sua casa, você é mesmo, é fulano, repara, eu não sabia. Prefere acreditar nessas visitas do que acreditar num padre que está ali pregando, ensinando, né, sempre a vocês. Acontece isso muito. Sabe por quê?
Um amigo meu disse bem assim, Adiel, eu era seminarista ainda, eu vi passando num filme que Jesus se apaixonou por Maria Madalena, que Maria teve outros filhos. Isso você viu aonde? No filme. Precisa dizer mais alguma coisa? Está na igreja, escuta a pregação, mas chega em um filme, acredita no que o filme está passando. Aí a gente se sente como? Com a cara de besta, de trouxa aqui no altar, pregando para vocês. Porque chega outro e lapo, né? Leva a ovelha. Olha, que ovelha fácil de cair. Entre vós não deve ser assim. Não vamos ser assim. Outra coisa, né? Os nossos irmãos às vezes nos criticam tanto pelos sacramentos, né? E também por termos imagens da igreja. Aí um amigo meu abriu uma pequena empresazinha de fazer aquelas canecas, né? Carimbar aquelas canecas. Eu saio para ajudar ele, vou encomendar as canecas da festa da paróquia. Aí tá de quanto? Aí meu amigo, me desculpe, mas eu não vou poder fazer não, porque a minha empresa eu abri com outro amigo, o meu amigo é protestante, ele disse que caneca de santo nós não vamos fazer. Isso tá bom, tranquilo, respeitei, né, a decisão deles. Aí quando foi agora esses dias, eu vi na postagem dele, caneca do Lula, do Bolsonaro, aí eu disse, interessante, né? Aí ele disse, quer uma? Eu disse, não, só achei interessante, né? Só achei interessante. Aí não quis dizer mais nada não, porque não ia prestar, né? Deixa para dizer pessoalmente, porque aí vai boca a boca e a gente se resolve. Agora, como é que uma pessoa não quer fazer uma caneca da imagem de um santo e quer fazer a imagem, né, desses homens por aí, que não vou dizer as palavras aqui que a gente tem costume de dizer. Não é isso? Ou seja, de um santo, de Nossa Senhora, a mãe de Deus, a mãe de Cristo, virgem, toda santa, aquela que recebeu Jesus em seu ventre, que educou, que criou, que guiou, que foi até Jesus aos pés da cruz, que é sinal para nos levar a Jesus, caminho. Não fazer uma caneca desta mulher. Agora, de um Bolsonaro, de um Lula, né, de outro por aí faz. Que é isso, não é idolatria também não, idolatria político. Olha aí. Faz para as pessoas humanas que nós temos defeitos, os santos já alcançaram a eternidade, tiveram seus defeitos, seus pecados, mas alcançaram a glória de Deus. A igreja já proclama que eles estão no céu. E como a gente não tem uma imagem para ver, e a gente, olha, foi São José, o pai de Jesus. É isso, santos. Aí lá vai outro, né, na minha casa, criticando a igreja porque tem os santos, as imagens. Eu dei a resposta, ele entendeu, não ofendeu, tudo mais. Aí depois ele contou uma experiência dele, padre, lá na igreja, o pastor deu uma chave. E nessa chave é para a gente levar para casa, que abrir as portas da graça. Mas, padre, naquela semana, eu nunca rezei tanto na minha vida como naquela semana. Eu estava com aquela chave da mão, mas, padre, eu rezava com tanta fé. Disse, meu filho, se uma chave de papel ou não sei de quê pode fazer isso na sua vida, o que a imagem de um santo não pode fazer? O que é isso, né? Idolatria também, se você quer dizer que a gente tem idolatria ao santo, às imagens, e segurar uma chave e rezar isso não é idolatria, não? Olha aí a importância da imagem na vida das pessoas. A imagem de uma chave, você segura e reza. Leva você para Deus. E um santo, uma medalha, um crucifixo. Olha, minha gente. Né? Se for para a gente perder a cabeça, a gente perde. Né? Aí essas coisas me dão nos nervos. Mas tem católico que chega lá e acredita. É verdade, né? É. Olha, minha gente, né, não vamos deixar esse novenário passar despercebido. Não vamos deixar esse novenário passar em vão, como nenhum tem passado. Mas firmemos ainda mais no nosso compromisso com a igreja. Tantos temas maravilhosos que a paróquia está propondo para os pregadores, para que vocês sejam mais conhecedores e não venham a se contaminar e a se influenciar por qualquer pessoa que chega na frente da sua casa ou encontra você na rua, vai dizer alguma coisa e você acredita. Vocês precisam estar preparados. Preparados. Então, voltando ao tema, né, da confissão.
o padre recebe o sacramento da ordem. Dentro desses sacramentos da ordem, né, que é o sacramento do sacerdócio, né, tem os sacramentos que todos os sacramentos o padre realiza, né, menos aquele que o bispo concede, né, que é ordenar do padre. O matrimônio também não é o padre que celebra, são os noivos, certo? Mas o sacramento da penitência, né, é o sacramento da misericórdia de Deus. Eu tenho certeza que quando vocês fizerem um bom exame de consciência e se aproximar do sacerdote arrependido do que fez e ali buscar a graça de Deus, vocês vão sentir a mão de Deus na vida de vocês, transformando seu coração. Porque precisa ir de coração mesmo. De coração. Não para cumprir um ritual. Porque já faz um ano que eu me confessei, eu preciso ir. E vai por ir. Não, não vá por ir. Precisa ter uma determinação. É uma ordem de Cristo. A quem vocês perdoarem os pecados lhes serão perdoados. A quem vocês retiverem os pecados lhes serão retidos. E quando o padre põe as mãos, não é ele que perdoa. Eu te absolvo dos seus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E não tenham medo nem vergonha. Porque se o padre ali expressa na comunidade ou em outro lugar o seu pecado, ele pode perder assim o seu ministério. Ser excomungado. Então é algo muito sério. E outra, vocês acham que a gente vai querer tanta gente, ou seja, se a gente senta amanhã, imagine 20 pessoas contando, a gente vai lembrar de tudo. E outra, se a gente absorver tudo para nós, a gente vai viver bem. Se for uma noite como essa, o padre vai ter pesadelo. Né? Então, a gente tenta tirar. Porque senão a gente adoece. Porque se a gente for pela emoção, pelo motivo, assim, de pegar para a gente aquela situação, porque tem confissões que são doloridas, para a gente vê que a pessoa está passando por um momento difícil, por uma situação difícil, e a gente sofre junto. Mas se a gente absorver para a gente adoece, e não fica bem. Por isso a gente também precisa trabalhar em nós, nós sacerdotes, de não ter essa carga para a gente, mas para que a gente possa entregar a Deus, a misericórdia de Deus. O padre não pega para si, mas entrega a misericórdia de Deus. É um sacramento belíssimo. Eu pude passar por essa experiência, tanto recebendo o sacramento, como também concedendo o sacramento. Antes de eu celebrar a primeira missa, lá na minha comunidade, depois da minha ordenação, eu atendi uma confissão de um amigo, e ele dizia: eu só vou me confessar com você. Eu disse: não, procura outro padre, confesse. Não, é com você. E aí ele foi esperando e realmente. A ordenação foi no sábado à noite. No domingo, pela manhã, eu estava atendendo a confissão dele. Uma confissão belíssima, belíssima. Ele despejou tudo que estava preso, certo? O que é isso? É conversão, é mudar de vida, certo? É confiar, muito mais do que confiar no sacerdote, é confiar em Deus e acreditar na graça de Deus. O padre já falou demais, mas acredito que a gente possa buscar, diante das nossas limitações humanas, das nossas fragilidades, mesmo na nossa vida de pecado, reconhecer o tamanho da graça de Deus e o tamanho da misericórdia de Deus por nós. Não desista de você, porque Deus não desiste de você. Deus não desiste de você. Se a gente não morreu ainda, meu irmão e minha irmã, é porque Deus nos quer vivo. E se Deus nos quer vivo, é porque Ele tem um plano para nós. Ele tem um plano para você, na sua vida. É porque nós não estamos preparados ainda para subir para o céu, para morar no céu. Então se prepare, se organize. Será que se você morrer amanhã, você está preparado, preparada para ir para o céu? Se ainda não, se prepare hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em comunhão de fé e amor, apresentemos a Deus os nossos pedidos, dizendo: Senhor, escutai o nosso clamor. Senhor, escutai o nosso clamor. Pela Igreja e seus pastores, para que sejam sinais de esperança e instrumentos eficazes de salvação aos seus pedidos. Senhor, escutai o nosso clamor. Pelas pessoas desanimadas,
para que reencontrem na palavra de Deus a esperança de uma vida nova, nós vos pedimos. Senhor, escutai o nosso clamor. Pelos jovens que se sentem chamados à vida consagrada e religiosa, para que sejam firmes e corajosos na entrega de si, nós vos pedimos. Senhor, escutai o nosso clamor. Pai Todo-Poderoso, Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e toda a Santa Igreja. olhai, ó Deus, nós os pedimos, as oferendas do vosso povo, para que possamos conseguir por este sacramento o que proclamamos pela fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, ainda que nossos louvores não vos sejam necessários, vós nos concedestes o dom de vos louvar. Eles nada acrescentam ao que sois, mas nos aproximam de vós, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Oração Eucarística segunda. Na verdade, ó Pai, vós sois santo e fonte de toda santidade. Santificai, pois, estas oferendas, derramando sobre elas o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, Santificai a nossa oferenda, ó Senhor. estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão. Ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos desse pão e bebemos desse cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação.
e vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Recebei ao Senhor a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade com o Papa Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram na esperança da ressurreição e de todos que partiram desta vida. Acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna. Com a Virgem Maria, Mãe de Deus, com São José, seu esposo, com os santos apóstolos e todos os que neste mundo vos serviram, a fim de vos louvarmos e glorificarmos. Por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. Jesus Cristo, nos perdoe. De Deus retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Por Deus de Deus retirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Por Deus e Deus retirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morte. Receber no Senhor tua presença sagrada, pra confirmar teu amor, faz de nós tua morada. Surge
faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhando a estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Esse chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Renovem a esperança no Senhor. É tudo que eu busquei e agora Ele está aqui tão perto. É tudo para mim, beleza sem fim. Não há nada que se possa comparar. Tesouro eu encontrei, é tudo que eu busquei e agora Ele está aqui tão perto. É tudo para mim, beleza sem fim. Não há nada que se possa comparar. Meu tesouro, o meu ouro, o meu sol, minha luz, meu Jesus, meu tesouro, o meu ouro, o meu sol, minha luz, meu Jesus. Oremos. Ó Deus, auxiliai sempre os que alimentais com o vosso sacramento, para que possamos colher os frutos da redenção na liturgia e na vida. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Boa noite a todos. Oi. Boa noite a todos. Primeiramente, né, agradecer a Deus, né? Deus seja louvado, que noite belíssima. E agradecer a Padre Adielmo, Deus abençoe sempre. E os nossos padres, né, que estão confessando, Padre Diego e Padre João. E Deus abençoe todos vocês que vêm nessa noite. Amanhã estejam todos convidados. E Deus abençoe a todos quem ajudou, direto e indiretamente. Que tem muitas ajudas, graças a Deus. Deus abençoe também as comunidades, né? Graças a Deus, minhas comunidades que nos visitam. Deus abençoe. E amanhã esteja aqui de novo. E vai convidando mais gente. E o gesto concreto de hoje foi o que mesmo, minha gente? Biscoito. O biscoito. Quem não trouxe hoje, traga amanhã, porque o café sem o biscoito, rapaz. Amanhã é o café, viu? O gesto concreto. E a noite de amanhã é noite do dizimista. Amanhã é a noite de trazer o dízimo, né? E o tema amanhã, por que se reza a missa pelos falecidos e por que missa do 7º dia? Só vocês vindo amanhã para saber, né, minha gente? Presidente da celebração, Padre Diego. E antes de vocês irem embora, não esqueça de tomar um cafezinho. Se tiver com barriga cheia, leve para casa.
na Barraca da Providência, né? E sábado é a noite do leilão. Aí a procissão com os motoristas, vai sair da casa de Cosme e Valdilene, pai e mãe. E vai sair de lá umas 6h30. Pontual, 6h30. E quem tiver aquelas motos que estão andando, não, pelo amor de Deus, né? Não é uma carreada de nós, só Jesus. Vamos respeitar. E traga o leilhão, viu? Traga o leilhão e o dinheiro para arrematar, para nos ajudar. E quem ainda não tirou a rifa solidária, ainda temos, viu? Pode procurar aí a Gwenda, pode ser do coral aí, pode pedir. 1 é 3, 2 é 5 e 4 é 10. E os prêmios é uma camisa, mais o perfume, daí não dê, minha gente, é para poucos. Segundo prêmio, um fone GBL, JBL, misericórdia. Terceiro prêmio, um sabonete da Natura. E Deus abençoe a todos, viu?